Não sei se Davi, o microfone, estou achando ele um pouco abafado. Pode sentar, irmãos, perdão. De ajustar, agradeço. Irmãos, nós estamos dando continuidade falando sobre apologética cristã. Deixa eu só ambientar um pouquinho rapidamente aos irmãos, para que a gente possa todos ficar aí no mesmo entendimento, né? Quanto à apologética cristã, a gente começou falando primeiro quanto à existência e inexistência de Deus. Depois passamos, né? A gente viu que quanto aos argumentos racionais de existência de Deus, é mais racional pensar, crer de fato, diante das evidências que existem, que Deus ele existe sim. Né? Não estou falando sobre a questão da fé, estou falando sobre racionalidade, tá, gente? Depois nós partimos então para um pressuposto que há três grandes religiões mundiais: cristianismo, judaísmo e islamismo. Das três, nós já funilamos aí para duas, fizemos um comparativo entre islamismo e cristianismo. E logo em seguida, nós passamos então a falar sobre a primeira religião que se autodenomina cristã, mas a gente viu que quanto aos fundamentos do cristianismo e em relação ao que essa religião ela apregoa, nós vimos que há uma divergência grande aí. E essa religião é o espiritismo, né? Nós fizemos um debate na aula anterior. Na aula passada, nós fizemos uma explicação sobre o espiritismo e vamos entrar aqui naquele que a gente considera como o primeiro movimento que a gente vai estar estudando, sectário, ou seja, separado, né? O que a gente chama de seita, certo? O nome seita, gente, é um nome que fala sobre aquele... normalmente como surge uma seita. Certo? O surgimento de uma seita, às vezes a gente tem um nome, um pensamento muito pejorativo. Mas seita é o seguinte: é um grupo de pessoas, daquele grupo de pessoas, alguns compartilham de alguma mesma ideia, ou a mesma ideologia, ou a mesma filosofia, e a partir daí esse grupo ele se separa dos demais. Então, todo o movimento sectário, todas as seitas que existem, praticamente todas, eu não posso dizer todas, que pode ser até alguma que eu não conheço, mas todas que eu conheço, elas surgiram dentro do meio da igreja, certo? Então, esses movimentos tiveram iluminação diferente, uma visitação de um anjo, ou então uma profetisa, como é o caso do adventismo, a gente vai falar sobre isso. E eles tiveram, assim, começaram a atribuir a si algumas características que são peculiares de seitas, tá? Então, introduzindo esse assunto sobre seitas e heresias, eu queria que você memorizasse aqui, né? São as 4 operações matemáticas: somar, multiplicar, subtrair e dividir. Toda seita ela tem aquilo que a gente fala, comparativamente com as equações matemáticas, desses nuances. Tá? Pessoal da mídia, se por acaso vocês conseguirem abrir aquele outro arquivo, me sinalizem. Pastor, consegui! Só para a gente ter outros slides aí que foram elaborados. Som, 2. Bem... Então, vejam bem, o que é isso? Por que as 4 equações matemáticas? Somar. Então, todo movimento sectário, ele soma, acrescenta alguma coisa a mais. Por exemplo, acho que está um pouquinho baixo, viu, Davi? Joia. Ele soma alguma coisa. Por exemplo, as escrituras são palavra de Deus, né? Normalmente eles dizem isso. Porém, há os escritos de Joseph Smith, por exemplo, para os mormons, né, que são a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No Adventismo, não, mas tem os escritos também da profetisa Ellen White, então acrescenta também, certo? Então, normalmente tem alguma coisa que eles têm um conhecimento a mais que só eles têm, certo? E assim por diante. Então, vão acrescentar, vão somar algo que na fé cristã evangélica nós acreditamos aí, defendemos aqueles 5 solas. Alguém sabe dizer aí quais são os 5 solas que nós falamos? Se não souber os 5, pode falar pelo menos alguns, tá? Sola Escritura. O que é sola Escritura, gente? Certo, mas o que é na prática, né? É suficiente. Só a palavra, só a Bíblia realmente é a palavra de Deus, né? Tem outras coisas mais, mas vou me cortar um pouquinho porque nosso tempo também é mais corrido. Mas sola Escritura, o que mais? Só Cristo, ou solos Christos. Solos Cristo é somente Cristo. Salvação só há em Jesus. O que mais?
sola gratia, ou só a graça, né? Então, o homem é salvo não mediante obras da lei, não há mérito na salvação, não é uma salvação meritória, mas é uma salvação graciosa, ou seja, Deus nos deu algo que nós não merecemos, que é a salvação, tá? O que mais? Oi? Sola fide. O que é sola fide? Quem pode dizer? Somente a fé. O veículo pelo qual você, o homem, pode se aproximar de Deus não é racionalidade, não é filosofia, não é qualquer outra coisa, é unicamente a fé. Tá certo? Como diz lá em Hebreus, né, pela graça, perdão, quando Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Então, o meio é fé. Lá em Hebreus também vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Tá certo? Muito bem. Qual é o último, gente, então? Só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Tá? Então, nós não devotamos adoração, certo? Um sentido mais estrito aí de glorificação, né? Nós não glorificamos, não adoramos nenhum outro ser, certo? Nenhuma outra coisa a não ser a pessoa de Deus. E quando nós falamos a pessoa de Deus, é Deus triuno, Pai, Filho e Espírito. Amém? Nós não deificamos pessoas, nós não adoramos outra coisa, né? Somente a Deus. Conseguiram? Glória. Gente, então, nesse aspecto aqui de somar, multiplicar, subtrair, dividir, toda seita, então, vai acrescentar algo, tá? Vai dizer, não, tem a Bíblia, mas tem algo também que é importante. Comparativamente ao espiritismo que nós falamos, que nós não consideramos como cristão, nós falamos na semana passada o porquê disso, né? Não é por tratar nenhum desses movimentos de forma pejorativa, tá, gente? Nós consideramos, respeitamos todos esses movimentos, mas a gente tem que entender assim, se a pessoa diz que a Bíblia é manual de fé e prática, se a Bíblia é palavra de Deus para esses movimentos, e nas ações e nas crenças tem coisas contrárias à Bíblia, a gente tem que dizer, olha, a Bíblia está dizendo ao contrário do que você está acreditando, tá? Então é importante a gente fazer esse comparativo, tá bom? Multiplicar. Então, multiplicar, eles vão, como posso dizer, criar pensamentos, ideologias, teologias que vão multiplicar algumas ações. Por exemplo, tem Jesus, né? Mas tem outras pessoas também que tem que se levar em consideração. Certo? No Espiritismo, por exemplo, para você entender o que está na Bíblia, você precisa ler Allan Kardec. Tá? Então, esse multiplicar aí é como se tivesse alguém que dá uma luz, um ênfase, um enfoque maior sobre isso. Tá? Subtrair. Então, ele vai tirar algo. Por exemplo, testemunho de Jeová. Para o testemunho de Jeová, Jesus não é Deus como Pai. Ele é um Deus menor. Certo? Então ele vai sempre subtrair alguma coisa. Por exemplo, no Adventismo, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, mas ele diz que o arcanjo Miguel é Jesus, certo? A gente vai explicar um pouquinho também, de uma forma honesta também, que isso na teologia adventista não diminui a pessoa de Cristo, porque na teologia adventista Jesus, ele é Deus, certo? Porém, identificá-lo como Miguel é um erro teológico, que a gente vai explicar também o porquê, certo? E por último, dividir. Aí vem a parte do sectarismo em si, né? Eles vão dizer assim, nós somos a igreja verdadeira, certo? Todo movimento que a gente considera como seita, eles são separatistas, tá? Eles vão dizer que, nós consideramos, né? Por exemplo, o Adventista fala muito isso. Não sei se você já viu, mas eu já vi muitos programas adventistas. Está escrito e outros mais, né? Eles sempre falam assim, né? Nós somos a igreja, o renovo, a igreja... que é como um renovo, né? Nós somos a igreja que é a igreja que obedece todos os mandamentos, né? Teve um cidadão que eu conheci há um tempo atrás, que ele falando de Deus tudo, ele fez, você também é evangélico, eu falei com ele, né? Aí ele fez, sou da igreja do quarto mandamento, né? Então há uma ênfase muito grande na questão do quarto mandamento, que é guardar o sábado, tá? Ok? Conseguem fazer a mudança, né? Se puder, agradeço. Não, a apresentação. Já tá? Então tá faltando, gente. Não tem nada não. Pronto, é isso mesmo, tá certo. Quem pode ler aqui, por favor, gente? Essa parte aqui. Somar. Vamos ver como a igreja adventista ela se comporta dentro desses 4 elementos que eu falei para vocês, né? Quem pode ler aqui esse
somar? Esse dom é uma característica da igreja permanecente. E nós vemos que ele foi manifestado no ministério de Ellen G. White. Deus Espírito fala com a autoridade profética e provém consolo, orientação, instrução e correção para a igreja. Ele também torna claro que a Bíblia é a norma pela qual deve ser estudado. Acho que cortou um pouquinho, sem nada não. Mas veja só, já deu para você entender o seguinte. Quando diz nós acreditamos, aqui foi tirado do site deles, tá, gente? Só você entender que não sou eu que estou dizendo isso, tá? Pode ler, pode passar o próximo. Quem pode ler aí, por favor? Esse fica um pouquinho mais claro ainda. Inspirado pelo Espírito Santo, seus escritos, conduta de inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do século XX. Negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. Só até aí. Veja só, gente. Eles negam que a qualidade dos escritos de Ellen White seja diferente das Escrituras Sagradas. Ou seja, são iguais, tá? Se eles negam que são diferentes, eles estão dizendo que são iguais. Então, o patamar é o mesmo, tá, gente? Cuidado com essas palavras bonitas, mas procure extrair o conteúdo, tá? O que ele está dizendo é o seguinte: nós acreditamos que os escritos de Ellen White têm o mesmo nível das Sagradas Escrituras. É isso que ele está dizendo, tá bom? E isso é herético, tá? Nós acreditamos que sola a Escritura. Então, as Escrituras são unicamente palavra de Deus. Deixa eu ajudar vocês aqui numa coisinha importante, gente. Deixa eu fazer uma pergunta, na verdade. Eu gosto muito de interagir. O que é inspiração? Quem pode falar o que é inspiração bíblica? Né? Biblicamente falando, o que é inspiração? Alguém sabe dizer? Ação do Espírito Santo em revelar uma palavra. Certo. Esse é o conceito mais comum, certo? Alguém pensa diferente sobre inspiração? Qual é o conceito que você tem sobre inspiração? Isso é muito importante, gente. Veja, nós às vezes nós erramos pelo conceito que nós temos de algumas coisas, certo? E eu costumo dizer o seguinte: muitas vezes nós aprendemos coisas que não foram de fontes oficiais. Como assim de fontes oficiais, pastor? Em muitas igrejas aí, por exemplo, eles não evidenciam que o pregador, ou o pastor, ou o obreiro, aquela pessoa que prega, que ensina, ele tem alguma formação teológica. E isso é muito ruim. Por quê? No geral, pessoal, as pessoas começam a repetir aquilo que elas certa feita ouviram e elas não examinam se aquilo ali é biblicamente correto. Compreende? Você vai numa igreja, uma pessoa prega um negócio, você, eita, que coisa, que palavra. Poxa, nunca ouvi falar sobre isso. Acha aquilo muito bonito, interessante. Depois você vai estar replicando isso para outra pessoa. Mas talvez a pessoa que elucidou isso para você, veja, talvez ela não tenha um preparo ou conhecimento adequado para transmitir aquilo ali. E ela pode ter transmitido errado algo que ela achou bonito também, etc. E ela está transmitindo para outros, você está achando bonito também, transmitindo para outros. Tá certo? Então, por exemplo, conceito de inspiração, a gente traz muito assim. Houve um louvor que a gente gosta muito, rapaz, que música inspirada. E isso, fazendo uma comparação teológica, é errado nós termos isso. Mas entenda, não se preocupe, tá, gente? Pastor misericórdia, mas veja, não se preocupe que isso é o senso comum hoje. O que eu preciso mostrar para vocês é que essa forma de entendimento, ela é teologicamente errada. Tá certo? Li um livro. Que livro abençoado. Esse homem estava muito inspirado quando falou sobre isso. Está errado. Certo? Ele estava muito empolgado, ele estava muito animado, ele estava querendo transmitir uma verdade grande. Agora, inspiração, né, teologicamente falando, a gente só pode dizer que tem aqui. Compreende? Se eu falar que uma música é inspirada por Deus, é como se eu dissesse... Claro que eu sei que a conotação de vocês não é essa, tá, gente? É como se eu dissesse que essa música está no mesmo patamar da Bíblia. Você compreende? Se a Bíblia é inspirada e Ananias escreveu um livro que é inspirado por Deus também, então parece que é a mesma coisa. Compreende? Então, se a gente ajustar um termo teológico, você não deve dizer inspirado. Compreende? A pessoa ela está
Foi movida por Deus para fazer aquilo ali, mas movida por Deus também não significa que está isento de erro, compreende? Pode ser que ela tenha entendido algo da parte do Espírito Santo mesmo, de Deus, mas ela escreveu algumas coisas e no que ela escreveu, ela acrescentou algumas coisas a mais. E isso não acontece com a palavra de Deus, certo? Com a Bíblia. A pessoa não escreveu coisas a mais que podem estar erradas, compreende? É por isso que a gente diz que a Bíblia ela é infalível. Estão entendendo, irmãos? Tem dúvidas? Estão entendendo bem? Estou com uma cara assim tão estática, quando diz assim, meu Deus, eu falei muita coisa errada. Mas estão entendendo aí? Tá tudo bem? Não atordoados, não, tá tudo. Pronto, então, graças a Deus. Então, falar que um escrito ele é inspirado, e se a gente trazer isso do senso comum para a teologia da igreja, aí cria um problema sério. Vamos pegar um exemplo prático disso. Digamos que o pastor Adriano ou o pastor Mateus começou a escrever alguns livros, certo? Desses livros, alguém diz assim, rapaz, esses livros são muito bons, traz muita coisa para a nossa prática. Aí diz assim, que livros inspirados esse, viu? O pastor estava realmente inspirado quando escreveu esses livros. Com o passar do tempo, e isso foi tá sendo administrado na igreja, os ensinamentos, Deus nos livre, né, disso. Mas como se fosse tão importante estudar o livro do pastor Adriano, do pastor Mateus, como a Bíblia, ou às vezes até mais do que a Bíblia. É isso que está acontecendo nesses movimentos sectários, entendeu, gente? As pessoas às vezes leem muito mais os livros desses expoentes dos movimentos do que a própria Bíblia, tá? Pode passar ao próximo. Quem pode ler aí, por favor? Subtração. Tá ruim de ler? Vem mais pra cá, gente. Vocês estão aí onde não pode ler. Se quiserem mudar pra cá por enquanto, mude pra cá, depois você volta. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando os ímpios por permitir que sua presa lhe fosse tirada. E, porém, não repreendeu a seu adversário, embora fosse por sua tentação de os servos de Deus puderam cair. Não somente remeteu a seu pai, seu Senhor, e repreendeu. Olha, veja só. Aí, claramente, ele diz que Miguel, né, ou o arcanjo Miguel, como é mencionado no Antigo Testamento, ele é identificado com a pessoa de Jesus, tá? E eles afirmam, isso é a doutrina adventista, tá, gente? O arcanjo Miguel é um nome autoritativo da pessoa de Jesus, certo? Eles não dizem, isso é bom a gente tratar honestamente, que eles não diminuem a Jesus como um ser criado. Eles acreditam que Jesus é Deus. Diferentemente dos testemunhos de Jeová. O testemunho de Jeová diz que Jesus é identificado como arcanjo Miguel, porém, Jesus é um ser criado por Deus. Tá? No Adventismo, não. Eles dizem que Jesus é Deus e aquilo ali é como se fosse um título dado a ele. Mas se você ver comparativamente os textos bíblicos, por exemplo, no texto mencionado aqui, o arcanjo Miguel ele não repreende a Satanás. Certo? Já Jesus, no deserto, quando foi tentado, ele repreendeu diretamente Satanás. Tá? Então, há diferenças de ações também de um e de outro. E, claro, né, a gente não pode identificar, não há nada, nenhum precedente que paute isso, né, que Jesus ele é o arcanjo Miguel. Tá? Pode passar ao próximo. Essa é boa. Quem pode ler, por favor, para a gente? Vem ver a expressão ali. O saldo será pedra de lealdade. Eles afirmam assim: se você entrar no site da Adventista hoje e ver a parte dogmática, a parte de fé dele, eles dão uma ênfase realmente muito grande. Claro, gente, até no nome da igreja, né? Igreja Adventista. Então eles dão uma ênfase em relação ao advento da segunda vinda de Jesus,
do sétimo dia. E o sétimo dia é o sábado, tá? Agora, vamos fazer um pequeno exercício intelectual nosso aqui, tá, gente? Na nossa cultura, qual é o sétimo dia da semana? Sábado ou domingo? Olha, veja só. Teoricamente, veja só, teoricamente, o domingo é o primeiro dia da semana, certo? Até nos calendários, assim. Tem alguns calendários novos que mudaram até isso, viu, gente? Mas domingo é o primeiro dia da semana e o último dia da semana é sábado. Na teoria. Na prática, o que acontece? Começa efetivamente o dia útil, né, na semana é a segunda-feira e tem pessoas que trabalham de segunda até sábado, não é assim? E descansam domingo. Na sexta-feira, o que é que nós costumamos dizer para as outras pessoas? Bom final de semana. Então, pra gente, veja, na prática, final de semana é sábado e o último dia é domingo. Tá, gente? Então, isso é interessante, veja. O pastor Mateus pregou no domingo passado justamente falando sobre a questão do sábado, tá? E, de fato, veja bem, o princípio do sábado, ele permanece, tá, gente? Se a gente não guardar o sábado, entenda que eu estou falando de princípio, a gente vai estar pecando, certo? O sábado eu posso trabalhar. Quem trabalha na escala de 6x1, eu trabalho na quarta-feira. Quarta, quinta, sexta, até na terça-feira da semana anterior. Terça? Perdão. Não, até na segunda-feira. Na terça eu folgo e na quarta eu vou trabalhar de novo. Compreende? Então, o dia de descanso que eu tenho nessa minha escala de 6x1 seria qual dia? Terça-feira. Então, essa pessoa ela pode, no princípio que nós sabemos, cremos, na teologia reformada, que guardar o seu sábado como sendo a terça-feira, porque é o dia que ela só tem de folga. Compreende? Porque Shabá, aí, o descanso, ele não é simplesmente um dia, a nomenclatura do dia na semana. Entenda isso, gente. Veja só. Como é domingo em inglês? Sunday. Sunday é dia do sol. Para nós, a gente tem uma nomenclatura completamente diferente. Todo mundo logo para tiara. Então, dia do sol, Monday, dia da lua, certo? Então, na nomenclatura, nos dias já em inglês, eles fazem alusão a astros, certo? Então, isso independe. Se não tivesse o nome sábado, a gente não ia guardar dia nenhum, entenda. Se quando especificaram o nome do dia da semana, se não tivesse nome sábado, ou tivesse colocado na segunda-feira o nome de sábado, entenda, isso mudaria pra gente. Ah, não, tem que ser só o sábado, é o nome sábado que é. Não, gente, entenda. A nomenclatura não vai dizer isso, tá? E também cuidado com aquele proselitismo religioso. Olha pra cá, gente, um pouquinho. Proselitismo religioso. Como assim? Ah, não. Eu conheci alguns adventistas, tá, gente? Eu conversei com alguns, inclusive com anciões adventistas. E tinha gente que diz assim, olha, aí eu perguntei pra ele, você trabalha no sábado? Aí ele fez, não trabalho no sábado. Para mim, o sábado é sagrado. Mas se você tiver escalado no sábado, o que é que você faz? Aí eu troco o serviço. Aí eu pago para alguém tirar o serviço para mim. Aí eu não disse, tá, gente? Mas foi um colega meu que disse para ele. É engraçado, né? Então você não peca e paga para alguém pecar no seu lugar, né? Porque, velho, se trabalhar é pecado, né? E eu não trabalho, e eu pago para alguém trabalhar no meu lugar, eu estou pagando para alguém pecar no meu lugar, né, gente? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse proselitismo. Não, tem que ser assim, desse jeito e tal. E não é bem assim, tá? Pode passar o próximo, gente. Quem pode ler, por favor, divisão? Veja só, o que eles estão dizendo é o seguinte: a gente precisa pregar para o ministro de outras igrejas para que eles se convertam. Tá? Na prática é isso, tá, gente? Se você já vê alguns estudos, né, da Adventista, vão dizer assim: nossos irmãos católicos, nossos irmãos protestantes, nossos irmãos testemunhos de Jeová, nossos irmãos espíritas, eles costumam ter essa nomenclatura. Certo? Como assim, atraindo para si também mais uma conversa mais amistosa. Na prática do Adventismo, isso não é bem assim.
certo? Ele considera você como um gentil, uma pessoa que precisa se converter e ter as práticas realmente corretas, tá? Tanto é que eu conheci também uma pessoa que tinha sido batizada, recentemente batizada, na igreja adventista. No verso do certificado de batismo, tem algumas coisas, e uma delas é assim, a pessoa precisa guardar o sábado, certo? Necessariamente, certo? Senão põe em xeque a salvação dela, tá? Então, isso quer dizer que, para eles, né, a adventismo, e aí vem a questão de somar, tá, gente? Também, não só de divisão, mas de somar também. Somar o quê, pastor? Você não é salvo unicamente pela fé. Você é salvo pela fé e se guardar o sábado. Tá? O adventista, em geral, vai dizer, não, na nossa igreja não é assim, não. A gente é salvo e por isso a gente guarda o sábado. Mas na prática mesmo, na teologia deles, guardar o sábado é uma condição, é um requisito, tá, da salvação. Pode passar. Então, para a gente resumir um pouquinho, gente, em relação a algumas doutrinas adventistas, tá? Olhe para cá um pouquinho. Deixa eu só explicar uma coisa para você antes de falar ali. Olhe para cá, gente. Vocês estão já lendo ali, não ali. Gente, é o seguinte. Pastor, por que a igreja adventista é considerada como uma seita? É por causa do sábado? Não é só isso, tá, gente? É muito importante a gente ter saído daqui com essa clareza no nosso entendimento. Não é só isso. E não é só sobre os escritos, pelo acréscimo também dos escritos de Ellen White colocar no mesmo patamar de escrituras, que isso já é gravíssimo, certo? Mas veja bem, escute bem o que eu vou dizer para você. Se fosse só uma instrução para guardar o sábado, isso não seria suficiente para determinar que ela era uma seita. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, ó, tem alguns que fazem separação entre dia e dia. Para o Senhor fazem. Tem alguns que fazem separação, que pode comer o que não pode. Para o Senhor fazem. Tá? Então, veja só. A instrução bíblica é o seguinte. Se alguém diz assim, não, mas eu quero guardar o sábado, pastor. Do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, eu não faço trabalho algum. Amém, meu irmão. Continue assim. Só não vá dizer que quem não faz assim, tal qual você faz, está em pecado. Compreende? Ou só não diga assim, que aquela pessoa que não faz isso vai para o inferno, não está salva. Aí é mais grave ainda. Você entende? Então a gente precisa separar as coisas. Ah, pastor, eu não como carne de porco. Eu não como carne de porco. Amém, meu irmão. Não coma. Deixa para mim que eu como. Não vejo um problema em relação a isso, tá? Ah, pastor, cabe dela não, porque tem sangue. Não coma, meu irmão, né? Tem quem coma, né? Tá? Então, veja bem, essas questões são periféricas para a nossa fé. Tá bom? Você não vai deixar de ser crente ou não vai ser também um super crente se faz ou deixa de fazer. Tá bom? Isso é importante a gente ter esse entendimento, tá? Então, primeiro, veja só que coisa, né? Jesus voltaria no ano de 1844 na igreja adventista, tá? Na verdade, assim, dentro do movimento batista teve alguns movimentos. E um deles, que é um pastor que foi fundador também da igreja adventista, ele teve uma revelação. Ele disse que no ano de 1843, Jesus voltaria. Jesus não voltou. Ele então atualizou a profecia. Disse que no início de 1844, Jesus voltaria. Não voltou. Ele atualizou de novo. Em outubro de 1844, Jesus voltaria. Não voltou, né? E aí ele fez assim, não, realmente eu devo ter errado em relação a isso. Tudo bem. Só que os discípulos deles, veja, um deles chamado Edson, disse, não, na verdade, Jesus não voltou, a profecia não era essa. Veja que coisa, viu, gente? Jesus não voltou, mas nos ares ele saiu do santo lugar para o santo dos santos. Veja que coisa. Jesus até 1844, na doutrina adventista, ele estava no santo lugar. Ele não estava entrando no santo dos santos. E isso é esquisito, gente. Peraí. Vamos pensar aqui. Se Jesus é Deus, como é que Jesus não está no santo dos santos, gente? Ele passou, vamos arredondar, né? Mais de 1.800 anos no santo lugar. E não podia tirar no... E outra coisa, na doutrina adventista, olhe para cá, gente. Ele saiu do santo lugar para o santíssimo lugar
para completar a obra de expiação. Aí vem um problema mais sério ainda. Por que um problema mais sério ainda, pastor? Porque a obra do Calvário não foi completa no Calvário. Quando ele disse está consumado, ele deve ter errado. Então, compreende na doutrina adventista? Não, está consumado, mas aqui só uma parte. O resto eu vou completar em 1844. Compreende? Então, isso é um problema seríssimo teológico, gente. Tá? Eu gosto de falar assim para você entender um pouco mais. Davi está até rindo ali. Mas é para você entender, gente. Entenda. Quando a gente diz assim que o movimento é sectário, é uma seita, volto a dizer, não é que a gente está menosprezando o movimento. Mas ele tem algumas nuances, algumas doutrinas que são frontalmente contrárias àquilo que a gente acredita. E a gente precisa elucidar isso na cabeça dos irmãos e também para que eles também estejam cientes do movimento que eles estão inseridos. Porque a grande maioria das pessoas, assim como no meio evangélico, às vezes não se preocupa muito com doutrina, nem muitas igrejas como essa também. Vai lá porque é bonito, tal, gosto muito, ensinam muito a Bíblia, etc. Conhece pessoas como o Dr. Rodrigo Silva, que é um excelente arqueólogo. Admiro ele como arqueólogo, mas como teólogo, gente, é um pastor que defende essas heresias. Não tem como dizer diferente. Pode falar, Dani. A escrita que o senhor falou era um livro de Ellen White, chamado O Grande Conflito, página 421. Ellen White afirma que a obra redentora de Jesus Cristo na cruz foi incompleta, vindo a completar-se somente em 1844, como o senhor falou. Exatamente. Perfeito. Obrigado, Dani. Tem um slide que a gente fala sobre isso também, mais detalhado, que eu botei alguns... Não, perdão, não, ótimo, foi ótimo a sua contribuição. Porque às vezes a pessoa diz assim, poxa, mas é muito fácil o pastor estar dizendo isso, né? O pastor nunca foi adventista, é mais fácil falar contra. Mas não é isso, gente. O que eu estou fazendo é o seguinte, independente se você foi adventista, testemunho de Jeová, espírita, candomblessista, o que quer, ateu, certo? O que eu estou dizendo aqui são argumentos racionais que você pode examinar, confrontar e verificar aquilo que a gente está sendo dito aqui nessas aulas, ok? Amém? Outra coisa, em 1844, é o segundo ponto ali, então iniciou-se um processo que Jesus está fazendo no Santíssimo Lugar, que é o juízo investigativo, certo? E tem um slide que a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, mas eu quero que você entenda o seguinte, Jesus está fazendo alguma coisa lá no céu, que começou a fazer também lá em 1844. E isso é um tanto, assim, para o adventista, né, alguns apologetas dizem assim, claramente, para o adventista é como se o cristão não pudesse ter total certeza da salvação. Porque Jesus ainda está fazendo o juízo investigativo, e eu só vou ter certeza realmente quando Jesus terminar esse juízo investigativo. Tá certo? Mas, ponto 3. Os escritos da profetisa Ellen White são considerados como inspirados, né? Eu estou só destacando aqui algumas coisas que a gente já falou e acrescentando algumas outras, tá, gente? Para mais clareza. 4, veja só, a mortalidade da alma. Como assim, pastor? Para o adventista, o inferno, diferentemente do céu, não vai existir perpetuamente, para sempre, tá? Isso é curioso, veja só. Nós acreditamos que a alma ela é imortal, certo? Ou, melhor dizendo, um termo mais técnico seria a alma, ela é perpétua. O que é perpétua? Ela tem um início, mas não vai ter fim, certo? Por que eu estou fazendo essa distinção de não ser imortal? Imortal é que não morre. Mas a gente acredita na teologia cristã que aqueles que são salvos em Cristo, eles vão viver eternamente. E aqueles que não são salvos em Cristo, eles vão morrer eternamente, certo? E vida e morte aí é presença ou ausência de Deus. Compreende? Jesus, por exemplo, diz assim, olha, no fogo inextinguível, né? E ali haverá choro e ranger de dentes, né? No fogo que não se apaga. Isso quer dizer que o inferno ele vai perdurar para um eterno, tá, gente? E aí os adventistas dizem, não, o eterno não vai durar eternamente, vai haver um momento em que o inferno ele vai se acabar, Deus vai destruir o inferno, certo? E eles têm alguns argumentos interessantes até sobre isso, porém, a nosso modo de ver, como digo, o nosso modo, estou falando em relação a nós, teólogos cristãos, evangélicos, nós divergimos diametralmente de posição em relação a isso. Inclusive a Igreja Católica também não acredita acredita sim na perpetuidade
da alma, né? A alma vai existir perpetuamente, tá? Seja para a morte ou para a vida. Pode passar o próximo. Guarda o sábado, como nós já falamos, Miguel era Jesus, feito anjo, né? E a igreja adventista é a remanescente. Isso aqui é bem curioso também, já falou um pouquinho, deixa eu citar um pouquinho mais sobre isso, né? Veja só, a igreja cristã dos últimos dias, ela diverge em relação à doutrina e ações da igreja geral, né? O que eles chamam como igreja apóstata. Veja bem que coisa, né? Para o adventista, todo aquele que não defende a guarda do sábado e não pratica a guarda do sábado é apóstata. E ele precisa ser alcançado pela graça de Deus para então voltar realmente, ou acreditar ou voltar a acreditar da forma correta. Tá? Isso é muito curioso também. Pode passar o próximo. Quem pode ler para a gente sobre juízo investigativo? É 1844, tá, gente? Só desculpe aí, foi um erro na digitação. Veja só, gente. É uma coisa muito curiosa, né? Ele disse que viu Jesus saindo do santo lugar para o santíssimo lugar. Veja que coisa, né? E aí pegam uma visão dessa, ou uma declaração daquele pastor batista e nivelam as instituições. Isso é uma revelação nova e a gente precisa que todos acreditem que isso é verdade. Ela se tornou, na Ellen White, que é a esposa de Edson, que defendeu essa visão, que disse que teve essa visão, ela defendeu nos seus escritos justamente isso, né? Que Jesus saiu de um lugar para outro e que a partir daí o juízo investigativo, certo? E isso, gente, ela se tornou como uma papisa, né? No meio da igreja adventista. Ou seja, o que ela disse... Como assim, pastor? Como uma papisa? Doutrina católica, certo? Os escritos... Nunca diga, viu, gente? Isso é um erro também teológico, dizer assim. Para a igreja católica, tudo aquilo que o Papa diz é verdade. Não é, na igreja católica não é assim, tá? Doutrina católica é o seguinte, todos os editos do Papa, os editos que são autoritativos para a igreja, eles são divinamente inspirados. Eles estão em mesmo pé de igualdade da escritura, porque para eles a tradição ela fala tão forte como a palavra de Deus, tá? Então, os escritos produzidos pelo Papa, tal qual na Igreja Católica, tal qual os escritos produzidos por Ellen White na Igreja Adventista, são tão autoritativos como a palavra de Deus. E isso sim é correto afirmar, tá bom? Essa comparação. Pode passar ao próximo. Mais uma vez falando sobre o juízo investigativo. Pode passar ao próximo. Veja uma coisa interessante. De onde tiraram isso, pastor? O juiz investigativo. Quem pode ler para a gente aí, por favor? O santuário será purificado com a mensagem do primeiro anjo. Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é hora de ser purificado. Ficavam no ministério do Cristo no lugar santíssimo. O juiz investigativo e não a vida de Cristo para resgatar o seu povo do Espírito. Olha, só um minutinho aqui, veja só. Aí Ellen White está dando a interpretação da profecia que teve, que dizia que Jesus vai voltar em 1844, né? Ela está dizendo, não, Jesus não ia voltar. Na verdade, entenderam, receberam a mensagem de Deus, sim, mas entenderam um pouquinho errado, né? Na verdade, ele saiu de um lugar para outro, como eu já disse para vocês, e a partir daí, então, ele teve essa posição, essa função de assumir, de fazer o juízo investigativo. Pode continuar, Vinícius. Um engano. Exato, tá? Então, isso é muito interessante, né, gente? Olha, nós temos uma revelação que ninguém mais tem, nós acreditamos da forma certa e você precisa acreditar também,
tá? Isso é típico de um movimento sectário, tá? Pode passar o próximo. Acabou? Pronto, graças a Deus, deu tempo. Porque talvez se atrapalhe no início da aula, gente. Alguém tem alguma dúvida, pergunta? Algo que por acaso não ficou tão claro? Pode falar, Gabriel. Perfeito. Na verdade é o seguinte, por exemplo, há algumas compreensões no Antigo Testamento que diz assim, quando diz assim, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor, para alguns na teologia, ele é diferente de qualquer anjo. Primeiro que ele é atribuído como o anjo e não como um anjo, né? E os adventistas eles fazem uma relação do anjo do Senhor com o arcanjo Miguel, certo? Mas há alguns problemas em relação a isso. Quando se fala de o anjo do Senhor, ele de fato faz algumas coisas que ele fala como sendo Deus. Pastor, mas isso quer dizer que o anjo do Senhor ele é uma expressão de Deus? Alguns defendem que sim, pela forma como ele se apresenta, certo? Porém, se você pensar a nível de mensageiro, naquela época do Antigo Testamento, ele falava como sendo rei, certo? Fazendo uma comparação de onde vem essa ideia, né? Se um reinado estivesse em conflito com outro reinado, para evitar certos conflitos, ao gravar-se mais certo conflito, o que é que fazia? O rei daqui mandava um mensageiro para ir falar com outro rei. Quando o mensageiro chegava lá, o mensageiro não dizia, olha, o rei está dizendo, não, diz assim, eu estou dizendo que nós vamos fazer assim, assim, assado. Então, o anjo do Senhor, ele age muitas vezes dessa forma. Aí alguns divergem dizendo o seguinte, olha, o anjo do Senhor, e a palavra é mensageiro, tá? Não seria teologicamente estranho dizer que o anjo do Senhor pode ser uma manifestação do Jesus. Certo? Por quê? Porque ele está agindo, Jesus está agindo naquele momento ali como mensageiro. O problema é associar Miguel a esse anjo. Por quê? Vamos pegar na prática, né? Tem um texto lá de Daniel, por exemplo, que Daniel diz assim, olha. E então, depois que Daniel orou, demorou um tempo até ele receber a resposta da oração. E Arcanjo Miguel veio para então lutar contra Satanás e para que a mensagem chegasse até Daniel, né? E nessa luta, aí Daniel diz assim claramente, Miguel, um dos primeiros arcanjos. Então veja, se ele é dois, gente, então ele é tal qual um outro, você compreende? Não há distinção entre Miguel e um outro anjo. Ele só é um dos primeiros, um dos principais príncipes, digamos assim, certo? No entendimento que Daniel está transmitindo para os seus ouvintes ou leitores, tá? Então, dizer que Jesus é o arcanjo Miguel, eu creio que esse é um dos textos que mais assevera, né, que não é, e há outros textos também, como, por exemplo, a disputa do corpo de Moisés, né? Que Judas vai falar sobre isso, né? Só o escrito de Judas vai falar sobre a disputa do corpo de Moisés, né? E aí ele atribui dizendo que o escrito de Ellen White, ele, como a gente leu ainda agora, diz claramente que quem interviu foi justamente o arcanjo Miguel, que é a figura do próprio Jesus. Então, para o adventista, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, para eles há o que a gente chama de evidência interna, que a postura de Miguel muitas vezes é semelhante à de Jesus, e há o que eles chamam de evidência externa, ou seja, Ellen White recebeu a iluminação ou a inspiração para afirmar que Jesus é o arcanjo Miguel, entende? Então as duas nuances aí, ok? Mais alguém, gente? Alguma dúvida, mais alguma pergunta? Não? Pode falar, Pedro. Sim. Isso. E isso é algo muito positivo na parte deles.
Mas é justamente o contrário, Pedro. Veja só, eles pensam assim: havia naquela época uma grande ênfase na volta de Jesus, certo? Não, mas veja bem, a igreja de uns dias de hoje, ela dá menos ênfase do que dava naquela época. Naquela época havia uma ênfase muito grande. Jesus está muito perto de voltar. E nesse movimento que surgiu também, dizendo assim, não só que Jesus está perto de voltar, mas esse tal, disse que recebeu a visão de Deus que Jesus ia voltar logo. O que aconteceu? As pessoas começaram a se desfazer de seus bens, entendeu? Vamos viver juntos, vamos guardar toda a lei de Deus, vamos estar naquela expectativa da volta iminente de Jesus. Entende? Só que Jesus não voltou, e aí eles, para defender esse erro, né, em vez de dizer assim, não, ser honesto, assim, ó, gente, como a própria pessoa que recebeu a iluminação, digamos assim, ele disse, não, tá errado, teve alguma confusão aí, eu errei, certo? Mas os discípulos dele, né, dentre eles Edson e também Ellen White, disseram que não, ele não errou totalmente. Ele recebeu a iluminação de Deus, sim, mas não é a volta. Ele passou do santo para o santíssimo, tá? Então, eles mudaram um pouquinho isso e continuaram a pregoar que a gente deve esperar a volta de Jesus, entendeu? Então, a ênfase no advento da segunda vinda continua, certo? Porém, com um entendimento diferente, que aquela profecia lá não foi errada, certo? Aquela profecia ela foi verídica, só que foi interpretada da forma errada, e Ellen White teve a iluminação, certo? E a inspiração para dizer de fato o que aconteceu naquele evento. Dela, uma visão foi do marido. Exato. Ai. Exato. A profetiza, né? Gente, vamos ficar em pé, vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor, que apesar daquele momentinho que a gente demorou para começarmos, mas deu certo.